servem para a dupla Grenal e a dupla está mal servida, logo Everton e Rocher não são suficientes para a dupla. Pô, é bem interessante essa enquete aí, porque nós estamos fazendo um julgamento nesse momento praticamente definitivo do Rocher, né? A maioria das pessoas, né, está fazendo um julgamento definitivo dizendo que ele não serve para o Inter. Mas eu não sei se dá para ser tão definitivo assim. Afinal, trata-se de um goleiro que tem já a sua história. A fase é muito goleiro ruim, né? de Copa do Mundo. Pois é, mas fases ruins A fase dele é muito ruim. são vividas, né? E às vezes... E o Everton parece que o espírito do Volpi permaneceu, né? Porque ele toma cada gol bizarro que eu vou te contar um negócio, né? O Everton é um jogador que eu sempre... Desde o momento que ele passa... Ele deixa de ser uma unanimidade no Palmeiras, eu entendia que era uma contratação superestimada. Porque é um dos grandes goleiros do futebol brasileiro no século XXI, já com passagens pela seleção brasileira, justíssimas as passagens. Era um goleiro de altíssimo nível para a régua brasileira, mas com uma queda muito considerável nos últimos anos. Então, de qualquer forma, é um jogador que agrega no aspecto de liderança. E é o ponto que eu me apego nesse momento, porque o Campeonato Gaúcho ele tem uma régua muito baixa, então, mesmo com as instabilidades e a falta de confiança passada pelos dois goleiros, são jogadores que agregam no aspecto de liderança para um jogo como o Clássico Grenal, então é importante. O Rocher é diferente, porque o Rocher, ele, claro, vive uma fase inferior ao Everton, um goleiro com mais dificuldades, com mais falhas, com falhas mais bizonhas nesse início de temporada, mas no início de temporada. São 12 jogos do Inter na temporada, o Rocher acho que jogou metade, então ainda tá buscando o melhor ritmo de jogo. No ano passado ficou muito claro que ele jogou no sacrifício, mas é um jogador que eu ainda acredito que pode dar a volta por cima, então são linhas do tempo diferentes, mas nesse momento estão abaixo tecnicamente, compensam no aspecto da liderança, então a dupla Grenal está razoavelmente servida para essa final de campeonato. Você deu uma informação importante ontem nos Donos da Bola Rádio a respeito de uma avaliação interna do Inter a respeito do Rocher. Você pode repetir, Lamol? Claro, ainda trazendo um complemento, tá, Benfica? Porque naquele momento a informação era de minutos em relação à conversa que tinha com uma fonte do Internacional que respaldava completamente o Rocher. Aqui eu trouxe até o tom da conversa de surpresa após o questionamento em relação a uma possibilidade de saída do Rocher do time titular. O Internacional trata o lance contra o Remo, por exemplo, como uma infelicidade e reforça totalmente a confiança no Sérgio Rocher. Entende que ele ainda está num processo de encontrar o ritmo de jogo, depois do ano passado, o final do ano passado complicado, onde ele teve que jogar no sacrifício. É um goleiro que cresce em jogo grande, essa é a avaliação do Internacional, e então o clube acredita nisso. Quando eu questionei a questão do Antony, por exemplo, a possibilidade de uma mudança, a resposta que recebi foi: pode esquecer, esqueçam disso, porque nesse momento o goleiro titular do Internacional é o Rocher, e o Internacional faz questão de exaltá-lo nos bastidores. Bom, ele já teve pelo menos um jogo grande esse ano, que foi o Grenal, e aí ele não cresceu, ele diminuiu, né? Foi mal. Acredita quem quer nessa, lógico. Curso internacional, né? Com todo respeito, Rocher, eu discordo até dos colegas, eu acho que já deu de Rocher no gol do Internacional, e não é por falta de oportunidade, tá? Porque a gente lembra aqui dos bons momentos do Rocher e a gente pinça bons momentos na passagem pelo Inter. Vão lembrar lá da semifinal, das quartas contra o River, 2023, das oitavas contra o River, perdão, das quartas contra o Bolívar, onde ele foi bem realmente, mas é uma ilha dentro de uma passagem pelo Inter, onde não se justificou o investimento que foi feito lá atrás. Inclusive, o Inter abriu mão do John, que era o goleiro da época, para contratar o Rocher numa aposta na grife, no jogador ali é aquela de seleção coisa, uruguaia. Era aquela coisa megalomaníaca do Inter de 2023, né? O cara passava em frente à calçada do Beira-Rio, o Inter ia lá e contratava. Isso que o falou, nem precisava do Rocher, né? O John estava jogando agora, muito é muito bem. difícil acreditar nisso, né? Que lá que intramuros disseram pro Mol. Se engana quem quer. O Rocher vem falhando jogo após jogo. Não vamos matar o mensageiro, por não, favor. De forma alguma, não, de forma alguma. Totalmente. A gente busca, e até eu trouxe esse relato em relação ao Pesolano, alguma avaliação interna, porque a comissão técnica do Pesolano é uma comissão muito fechada, que evita passar avaliações
fora de hora até para os jogadores, tentando entender por onde que podem vazar informações. Então, é uma comissão muito fechada. Pessoas do Internacional que trabalham no dia a dia com o Rocher trazem essa avaliação. Claro que pode ser um discurso externo, mas, ao que tudo indica, é um jogador que segue respaldado pelo menos para a final do Campeonato Gaúcho. Se você fosse o técnico, já escalaria o Antony domingo, Alexandre Pretzel. Boa tarde. Boa tarde, Benfica. Boa tarde a todos. Eu, sinceramente, tentaria ver na base se teria algum goleiro melhor. Não, mas para domingo. Se não houvesse... Para domingo mesmo. Já? Se tivesse um goleiro melhor já na base, eu botaria. Botaria já no Grenal. Nossa. Se tivesse um goleiro melhor na base. Mas entre Rocher e Antony ontem, eu falei sobre isso no Instagram. Aliás, fizeram o corte do programa ontem. Para minha surpresa, hoje o Antony está pegando mais a bola do que o Rocher. E essa declaração que deram para o MOL nada mais é do que uma agenda positiva e ao mesmo tempo que eu penso do departamento de futebol do Inter, que eles estão fora da casinha, fora da realidade. Eles não sabem as deficiências que eles têm no elenco. Não sabem porque eles não contratam. Então isso para mim está claro. E só sobre ontem, viu, Benfica, para ver como tem o extremismo nas redes sociais. Você lembra do doutor José Reinaldo Mottini, do Internacional? Claro. Ele me atacou no Instagram dizendo que eu sou gremista, pela minha opinião de que deveria jogar o Antony no lugar do Rocher neste momento. Então até isso, até os veteranos... Doutor Mottini, Dr. Mottini, um cara tão... que era uma figura pacato. tão calma, pacato ali e tal, até isso eu dei risada aqui vendo o ataque dele, achando muita graça. Mas eu acho que hoje o Inter não tem goleiro e teria que criar um goleiro na base. O Bess falou do Henrique Menck ontem. O Menck tá lá no Como. O Como que é sexto lugar no italiano, ele tá na reserva lá e ele poderia estar jogando pelo Inter hoje. Foi emprestado, mas não, tá na vendido. Itália. O jogador tá que o emprestado, Inter... tá na Itália. Né? O jogador que o Inter valoriza na posição da base é o Diego Esser, porque no ano passado tinha o Antony, o Rocher, o Ivan e o Cauã Jesus. Eram os quatro goleiros e o Diego Esser era quem complementava os treinamentos. Nesse momento, com o Ivan negociado, o Diego Esser ele sobe a hierarquia, inclusive em relação ao Cauã Jesus. Então hoje, um goleiro que vai fazer 21 anos de idade nessa temporada é o terceiro goleiro do Inter. Só para efeito de debate aqui, deixa eu já, fazendo as vezes do Theo Castro, já ler um recado aqui que é do Matheus Tomasi. O John não era do Inter, ele é que queria sair para a Europa, assim como logo saiu novamente de outro clube. Pelo contrário. Não seria essa a informação correta, ao invés de dizer que o Inter deixou ele sair? Até eu acho que o Sonda pode trazer melhor em relação a isso, mas eu recordo até de uma certa mágoa que o John tem pela saída dele no Internacional, porque ele vivia o melhor momento da carreira, com questão de sequência. Ele teve uma ascensão no Santos, mas por pouco tempo, porque o titular era o João Paulo. Ele logo tem uma lesão, mas ele tem uma certa mágoa do Internacional pela forma que saiu, pela forma que perdeu a posição. Foi negociado com o Real Valladolid, voltou pro Botafogo, conseguiu uma ótima campanha. Naquele momento ele foi pro Valladolid. Mas ele pertencia ao Botafogo. Mas ele saiu do Inter para o Valladolid. O Inter, o Valladolid, voltou pro Botafogo. Demonstrou interesse e o Botafogo, o Santos, que Botafogo, ele pertencia ao Santos e o Santos, se não me engano, negociou em definitivo, porque ele tinha um contrato de empréstimo, mas a opção de compra na época não era alta, não era valores fora da realidade. Acho que um goleiro realmente quisesse ir pro Valladolid, né, que sempre foi um clube menor, né? Ou aquela Na porta de Espanha, entrada para a né? Europa, né? Vai pro time pequeno para pode depois ser. em seguida ir Pode pro ser. grande, né? Duas informações sobre isso. Primeiro que as pessoas podem negar, tá? Mas é informação. Leonardo Martins, preparador de goleiros do Inter, preferia John a Rocher. Essa é uma informação. A segunda é justamente a que o MOL trouxe, de que a opção de compra no contrato ela existia. Ou seja, só dependia do Inter manter o John. Se o Inter pagasse o valor que estava em contrato, o Santos era obrigado a vender para o Internacional. Então sim, foi uma opção do Inter se livrar do John ou deixar o John sair, porque à medida que ele contrata outro goleiro e desvaloriza o John, ele se sente, obviamente, desvalorizado e acaba saindo para o Real Valladolid numa proposta que acabou não sendo positiva, né? Tanto é que ele volta depois de 6 meses, eu acho, para o futebol brasileiro para ser goleiro do Botafogo. Eu ainda não consegui ter a informação de quanto era essa opção de compra. Eu vou tentar aqui confirmar com uma pessoa, mas não era um valor muito alto não, tá? Então... Para ficar com ele. Então foi Agora realmente tu traz uma o teu decisão... xará aí, Sonda. Ele tem que dar entrevista. Tá cheio de defensor dele na imprensa aí, que eu até não entendo porquê. Né? Diz que ele é um baita preparador de goleiros. Gostaria de saber quem é que tem essa noção de que ele é um baita preparador de goleiros.
E eu não sou contra o cara. Só que enquanto ele não se manifestar e os goleiros continuarem falhando, a conta vai pro preparador. Evidente que sim. Então, eu gostaria de ouvi-lo. Tipo de treinamento, o que ele faz, as preferências dele, como o Sonda acabou de dar essa informação. Ele é blindado. Blindado é um negócio chocante o que acontece no Inter em relação a goleiros. Chocante. Claro que eu não tenho nenhum desenvolvimento técnico nesse sentido para avaliar, mas depois que isso ganhou força no noticiário do Inter, eu parei para prestar atenção no pré-jogo e me parece ser um cara qualificado para a função. Em comparação, claro, um leigo falando do assunto. Mas em relação ao Leonardo Martins falar, faz um tempo que um colega trouxe essa informação, o Lucas Dias, se não me engano, que o Léo Martins gostaria de falar. Só que o Inter prefere não dar palco para esse assunto, mas era um profissional que gostaria de se pronunciar em relação a isso, e até dou os créditos dessa informação ao Lucas, mas é um assunto que o Inter evita tratar, evita repercutir, porque a todos os momentos... Quer falar, passa na zona mista, certo? E faz de conta que tu tá ali pra dar entrevista. E pega e fala. Esse negócio aí não é proibido falar, isso não existe. Isso aí, mas o Inter, em todos os momentos, sempre deixa muito clara qual é a hierarquia de goleiros. Antes, colocava desde o início dessa temporada, o Rocher, Antony, Ivan e os guris da base. Agora é muito claro, Rocher, Antony, Diego Esser e o Cauê Jesus. São os goleiros. E o Kehler, que é o quinto goleiro, tá treinando. Óbvio, né, que o então departamento de futebol do Inter, a então comissão técnica do Inter, deve ter feito uma avaliação técnica a respeito do Rocher, né? Deve ter entendido, olha, vale a pena contratar, mas é o tipo da contratação que também é aquela coisa assim de dar uma cutucada no adversário, né? Porque o Rocher, pouco antes de se acertar com o Inter, esteve por se acertar com o Grêmio. E o Borré também. É a mesma coisa, vale a mesma coisa. Eu nunca esqueço aquele jogo Inter contra o Nacional lá em Montevidéu. Ele era o capitão do Nacional. Isso, em que o Rocher, naquele momento, era dada como certa a vinda dele para o Grêmio. Ao entreveiro lá no meio de campo, o Rocher sai correndo e tem Acho que era com o Rômulo. Um Rômulo. Acho que era com o Rômulo. E lembro dos comentários. Aí, essa é a liderança que o Grêmio está precisando, o Rocher. Ou seja, ele estava muito bem encaminhado com o Grêmio. Não se acertou com o Grêmio. Depois veio, né, a versão aquela do Antônio Brum. Do Antônio Brum, muito né? caro. Era muito caro, pessoal, mas ele esteve muito perto. Aí o Inter, para dar uma cutucada no Grêmio, foi lá e contratou o Rocher. O Inter, até me confirma se eu estiver errado, tá, Sonda? Pagou cerca de 7 milhões e meio nesse jogador. É o valor que eu, pelo menos, tenho anotado, mas claro que tem alguma variação, mas se não me engano foi algo nesse sentido. Porque foi uma avaliação. Entre o Rocher e o John, o Inter teria que comprar o John, o Inter entendeu que no conjunto da obra o Rocher era mais benéfico. Na época, eu dizia que, tecnicamente, o John era mais goleiro. Assim, na questão de reflexo, de posicionamento, questão das características do goleiro. O Rocher agregava no extracampo, no vestiário, na liderança, ser um jogador de Copa do Mundo, com essa experiência, ter passado também no futebol europeu. Foi uma avaliação que eu não critiquei na época, mas hoje o Rocher, com as instabilidades e as questões clínicas, acaba dificultando um pouco o custo-benefício. Todos entendemos aqui, com exceção, imagino, do Leonardo Moll, que o Antony deveria ser o goleiro domingo? O Pretzel é mais radical, buscaria alguém na base ainda, mas como não tem, imagino que como fique não com tem o Antony. Antony, sabe por quê? E o meu argumento ontem foi claro, no momento o Antony tá agarrando a bola. O Rocher não agarra uma bola, cara. Tá, mas não agarra a bola. Não é uma escolha fácil, na verdade. Né? Viu só? Não é uma escolha Vocês fácil. ficam Não aí é. dando Mas pau não é no fácil. Rocher, mas Não na é. hora de decidir Mas já não... o Antony Mas foi não bem tem nos Grenais goleiro, do né, Gauchão, Benfica? O problema é esse. Ah. Não tem O goleiro. Antony foi bem ano passado nos Grenais do Gauchão. O Antony conseguiu recuperar um pouco da confiança em relação ao ano passado. Claro que a régua do Gauchão é muito menor, mas ele conseguiu ter boas atuações quando foi exigido no Campeonato Gaúcho. Só que é difícil, eu não colocaria outro goleiro nesse momento, porque o Rocher é um jogador caro para a posição, é um jogador de uma liderança importante no vestiário, e o Grenal, pela forma que o Inter tá tratando de testes e de menos prioridade, é um momento que pode recuperar o jogador. Hoje o Inter tem contrato com Hoje ele. eu tô que nem o Alexandre Pretzel aqui, sempre dando vazão aqui aos comentários que entram no chat. Sé da Rosa. Inter sempre contrata para cutucar o Grêmio, as ideias do Benfica. Eu não falei que sempre contrata, Sé, mas nesse caso... O Rocher e o Borré foram jogadores falados pelo Grêmio. A minha memória, nesse sentido, ela é muito boa,
Porque eu lembro das informações que eram dadas aqui na Rádio Bandeirantes. Grêmio quer contratar o Rocher. Grêmio quase Fato. contratou o Rocher. Sim. E aí a interpretação minha, eu posso estar equivocado, mas não parece para vocês, não. O Inter foi o famoso chapéu. Vou fazer Não um é? carinho no Zé agora, tá? E o Grêmio busca É o os Zé, os- o Zé, o Zé da perdão, Rosa. perdão, o Zé. Os ex nossos, Zé, como o Edenilson e Rockenbach, por exemplo.